Boa noite, pessoal. Muito bom ver isso aqui cheio. Tem alguém vindo pela primeira vez? Olha aí. Sejam bem-vindos, viu? Voltem sempre. Voltem sempre. Meu nome é Henrique, sou consagrado aqui da comunidade. Muitos já me conhecem. Quem não conhece, prazer. E nas quartas-feiras a gente faz uma partilha, né, da palavra, geralmente do evangelho do dia. Então, eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia em Mateus. Pode ser no celular, pode ser a Bíblia quem trouxe de papel mesmo, mas que todos abrissem. Se você não tem nem no celular, nem papel, tenta juntar com alguém que tenha, certo? Você que está em casa também, acompanha Mateus 18. O Evangelho de São Mateus, capítulo 18. Quando todo mundo achar, eu conto aí o versículo. Mateus 18. Acharam? Lá pela página 1737. Versículo 15 a 20. Mateus 18, 15 a 20. Vamos lá. Se o teu irmão pecar, vai corrigi-lo a sós. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não te ouvir, porém, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda questão seja decidida pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Caso não lhes der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja der ouvido, trata-o como gentil ou publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra, será ligado no céu. E tudo quanto desligardes na terra, será desligado no céu. Em verdade ainda vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Palavra da salvação. Essa tradução deve ser um pouco diferente da de vocês. Eu busquei pegar ela porque, se você olhar lá no versículo 15, na Bíblia de alguns, podem estar assim. Se o teu irmão pecar contra ti. Dá uma olhadinha aí, versículo 15, o primeiro. A de quem tiver, levanta a mão. Se teu irmão pecar contra ti, não é isso? Sendo que essa tradução aqui, dessa Bíblia aqui de Jerusalém, ela é tida como uma das traduções mais fiéis ao texto original. Então aqui ela tem só, se o teu irmão pecar. E no rodapé ela dá uma explicação. Por quê? Só se o teu irmão pecar. Isso significa que este pecado, ele não necessariamente precisa te atingir. Precisa ser contra ti. Ou seja, uma pessoa vem aqui e me rouba. Não, ela pode roubar você ou você. Então, esse trecho do Evangelho, ele é para todos, é um pecado geral. Então, isso muda tudo. Porque se a gente analisar sob a ótica que se o teu irmão pecar contra ti, vai lá, sós, procura ele, tenta conversar, corrigir. Isso seria o natural, né? Tá, o cara me ofendeu, a gente precisa... Agora, a partir do momento em que ele não me ofende, e Jesus ensina que mesmo assim, ele pecou. Ele precisa ser corrigido. Isso muda tudo. Significa que nós devemos, e o título daqui tem correção fraterna. É conhecido por muitos essa palavra, né? E aí, falando de uma forma bem simples, bem didática, como o próprio Evangelho traz, Jesus vem dizer, gente, alguém pecou contra ti? Não. Pecou. Você viu. Você está diante de alguém pecando.
primeira reação sua deve ser chamar aquela pessoa reservadamente. Você não precisa jogar isso para todo mundo, não precisa expor o irmão. Você chama ele reservadamente, conversa, diz: olha, irmão, isso aqui está errado. Você errou nisso aqui. Beleza. Você vai dizer: você fez sua parte. Não é só isso. Por quê? Porque ele pode continuar pecando. E lembre-se, um pecado público. E aí você pode imaginar qualquer hipótese. Vamos supor que alguém aqui no meio de nós seja um golpista. E o cara aplica um golpe, eu chego: rapaz, não faça isso, é errado. Devolva o dinheiro. O cara não devolve. Aí eu soube que ele aplicou outro golpe. Ou traiu, um cara que, né, gosta da poligamia, fica traindo. Ou uma mulher. Traiu uma vez, eu chamei no lugar: olha, isso aqui é errado. Pare. Não parou. Segunda vez, o que a gente faz? Chama uma ou duas pessoas. E eu queria que vocês abrissem agora, lá no Antigo Testamento, Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, lá no início, capítulo 19. Deuteronômio 19. Acharam? Versículo 15. Deuteronômio 19, 15. Vai dizer assim: uma única testemunha não é suficiente contra alguém, em qualquer caso de iniquidade ou de pecado que haja cometido. A causa será estabelecida pelo depoimento pessoal de 2 ou 3 testemunhas. Oh! Então Jesus, ele cumpre a lei. Lá atrás, já estava dizendo isso. Certo? E aí, eu queria que vocês abrissem agora em Levítico, bem pertinho de Deuteronômio. Levítico, ele fica antes, tá? Levítico 19. Versículo 17. Levítico, capítulo 19, versículo 17. A segunda parte do versículo. Diz assim: deves repreender o teu compatriota, e assim não terás a culpa do pecado. Oh, Jesus nada mais faz do que continuar a lei. Certo? Daqui a pouco a gente abre mais passagens. Então você vê, primeira reação, chamar a sós. Continuou fazendo errado? Chama 1 ou 2 pessoas. Por quê? Está na lei. A gente vê isso nos fóruns. 2, 3 testemunhas. Para quê? Para comprovar a veracidade daquilo. Porque uma pessoa pode errar, uma pessoa pode mentir. Agora 2, 3, né? Então chama 2, 1, 2, senta aqui, olhe, isso está errado. Continuou pecando. O que a palavra diz em Mateus? Caso não lhes der ouvido, dizei-o à igreja. Já aumentou. Era sóis, 1 ou 2, a igreja, a assembleia, isso aqui. Então, se eu chegar publicamente e disser: fulaninho aqui é isso, eu estou certo ou estou errado? Estou certo ou estou errado? Difícil, né? Vou lhe dizer como é que a gente deve agir. Eu simplesmente pegar o microfone, só porque o cara pecou, e dizer aqui a todo mundo: ó, isso aqui é um cangaeiro, né? Isso aqui é um estelionatário.
Eu não vou salvar a vida dele. Eu não vou fazer com que ele melhore. Quando ele diz, chama a igreja, reúne pessoas, mais do que 2 ou 3, que tenham, e aí entra um termozinho, que ele vai servir para, tanto para o açóis, para 2 ou 3, quanto para a igreja. Se chama autoridade. Se alguém aqui do Fraterno Amor comete um pecado, para que eu vou chamar alguém lá da Canção Nova? Ei, vem cá. Não. Você está entendendo? É dizer a igreja, mas dizer a igreja ali, ó, do convívio, que pode ser atingida por aquilo ali. Eu não vou botar em rede nacional que o cara está pecando. Para quê? O intuito, gente, é corrigir. E talvez isso só faça piorar. Não é verdade? Então a gente tem que ter o cuidado. Chamei a sós, não se corrigiu. 2 ou 3, não se corrigiu. Agora lascou. Eu vou jogar aqui no meu WhatsApp, no meu Instagram, todo mundo aqui está sabendo. Não. Por quê? Se você não chama ele a sós, não passa por essas fases, você pega por omissão. Sabia disso? Pega por omissão. Você deve salvar aquela alma, sim, corrigindo ele. Vem cá, não faça isso. Mas se você assim não o fizer, quem está pecando é você, junto com ele. Você está sendo omisso. Como é que a gente reza no ato de contrição, né? Quem sabe o ato de contrição? Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Pecado. Então essa palavra, a correção fraterna em si, ela tem 3 grandes graças. Primeiro, é evitar o pecado daquela pessoa. Segundo, evitar que você peque por omissão. E o terceiro, talvez o pecado daquela pessoa esteja ferindo, atingindo outra. Então você também vai evitar que aquela outra pessoa seja ferida. Como eu disse no caso da traição. Ei, rapaz, para com isso, vem cá. Ei, mulher, não faz isso não. Tá? Isso é a parte técnica. A parte é meio lógica. E aí a gente vai aprofundando agora. Me digam a hora, tá? Vocês aí, porque eu geralmente passo. E a coordenadora aí me deu uns minutos reduzidos. Mas a gente vai aprofundar aqui. Seguinte. Vocês sabem algumas faces do Cristo, de Jesus. Jesus, ele tem a face do médico. Por quê? Ele curava. Certo? Jesus, ele tem a face do, isso aqui que eu estou fazendo, do pregador. Ou seja, o teólogo que pregava. Jesus tem a face da formação, ou seja, de um professor, mestre. É dito, né? Os apóstolos chamam de mestre. Ele ensina. Jesus tem a face do sacerdote, porque ele exorcizava os demônios. E Jesus tem a face do Pai. Multiplicação dos pães. Providenciava. E para finalizar, Jesus também tem a face do amigo, do irmão. E é onde entra aqui a nossa conversa. O amigo e o irmão, o pai também, corrige, adverte, exorta. Então essa passagem aqui de hoje não é simplesmente para você fazer. Jesus está dizendo, se teu irmão pecar, faz isso, faz isso, faz isso. Tipo assim, é um conselho para tu. Ele está dando esse conselho porque ele fez isso. Ele fez isso. Quando ele entra no templo, está todo mundo vendendo lá fora. Ele entra com chicote e quebra tudo. Não é verdade? Ele errou? Não. Corrigiu como amigo, como irmão. Porque se ele não fizesse, ele seria omisso. Quem pecaria é ele, e ele não peca. Ele evitou que aquelas pessoas ali também continuassem em pecado. Entre tantas outras, né? Passagem da Bíblia. Afasta-te de mim, Satanás, com Pedro. Né? Caramba, o que é isso? Não, exortando. Ei, rapaz, o que é isso? Né? Então, Jesus, ele tem várias faces. E a face que hoje ele quer mostrar, tipo, eu fiz isso, façam. É a face
da advertência, da exortação, como irmãos e como amigos. Por quê? Porque a correção fraterna nada mais é do que amor. Qual o contrário do amor? Não é o ódio, é a indiferença. O contrário do amor é a indiferença. Então, se você está chamando aquela pessoa, se você está cuidando dela para que ela não peque, você está amando ela. Se você não tivesse nem aí para ela, você deixava ela se afundar. Está indo para o inferno, deixa ela ir. Aí você esquecer que você também está pecando, né? Então a correção fraterna, ela é uma manifestação do amor. É uma face de Jesus Cristo. Quando a gente olha para isso, a gente vê, estamos nos assemelhando a Ele. Certo? E essa correção, ela tem que ser fraterna. Fraterna, amigável. Você precisa ser firme, mas você não pode ferir outra pessoa. Você não pode... Para que exaltar a voz? Para que gritar? Para que, como eu disse aqui, expor ela indevidamente? Você atrai para si esse pecado, sem necessidade. Certo? Vai ser preciso, às vezes, agir como Jesus, com uma ira maior? Vai. Se você está vendo o cara ali, presta a fazer um negócio, qual o problema de você pular nele e puxar ele? Pode machucar, a consequência, você não quis. Mas até isso, o Jesus mostra. Fraterno não significa ser muito docinho. Às vezes vai precisar ser. Falar assim. Às vezes não. Precisa falar com autoridade. Sempre essa palavra, autoridade. Por quê? Se chegar aqui uma pessoa que você nunca viu na vida, que não fala talvez nem um português, e vem lhe corrigir, você vai aceitar? Você vai dizer, rapaz, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? E isso, gente, tem dois viés. Tanto quanto nós estamos no lugar do pecador, como também estamos no lugar daquela pessoa que vai corrigir. Mudando agora o aspecto. Vamos supor que nós é que pecamos, certo? Se você peca, vem alguém, lhe corrige. Você vai querer que essa pessoa chame mais um, mais dois para conversar com você? Você vai querer que essa pessoa jogue isso para a sua família toda? Chega aqui, família. Vamos sentar aqui, olha, está acontecendo isso. Ou então num grupo de trabalho inteiro, na repartição, ou na faculdade, ou aqui na comunidade. Não. Então a gente precisa estar atento. Porque se aquela pessoa puxou a gente, está mostrando um defeito, está mostrando um erro, o nosso dever é, através da humildade, aceitar. Fazer uma reflexão. Caramba, eu estou errando nisso aqui, né? Vamos mudar. Certo? E aí vamos abrir em uma passagenzinha aqui. Está lá em Lucas. Lucas 17. Essa é a última, tá? Lucas 17. Versículo 3 e 4. Lucas 17, versículo 3 e 4. Vamos lá. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar, repreende-o. E olha aqui, outro termozinho que aparece. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E caso ele peque contra ti 7 vezes por dia, e 7 vezes retornar dizendo, estou arrependido, tu lhe perdoarás. Palavra da salvação. Vamos lá. Se teu irmão pecar, repreende-o. Até aí era o que a gente estava vendo. Se ele se arrepender, perdoa-lhe.
Isso aí a gente não estava vendo. Em Mateus ele continuou pecando, não estava nem aí. E caso ele peque contra ti 7 vezes por dia e 7 vezes retornar dizendo, estou arrependido, tu lhe perdoarás. Tu lhe perdoarás. O que isso quer dizer? 70 vezes 7, né? Sendo que aqui é outra palavra. Precisa do arrependimento. Se você fez a correção, sentou, o irmão veio, lhe pediu perdão, qual o seu dever? Perdoar. Interessante que aqui é um requisito o ele vir estar arrependido para que você perdoe. Não sei se vocês prestaram atenção aqui. Se ele pecar contra ti 7 vezes e 7 vezes retornar dizendo, estou arrependido, esse é o critério, tu lhe perdoarás. Muitas vezes a gente faz o contrário, né? A gente passa na cara. Talvez os 7 vezes são 7 passadas na cara para depois perdoar. O que acontece é isso. E não é por aí. Então, estamos falando hoje aqui de caridade. Caridade. Nada mais é do que caridade. Toda essa palavra. E aí eu queria, de verdade, passar agora para o segundo momento da pregação, que é falar sobre o santo do dia. São Maximiliano Maria Kolbe. Eu não poderia deixar de falar um pouco dele, né? Para quem não conhece, quem nunca ouviu falar, era um polonês, tá? Ele viveu naquela época entre a Primeira e a Segunda Guerra. E na Segunda Guerra, por ser polonês, ele estava na Polônia. Foi capturado pelos nazistas. Olha só a história. Quem aqui não conhece? Quem aqui não conhece a história dele? Olha, pouca gente. A maioria conhece, é? Que bom. Ele foi capturado. Foi levado para o campo de concentração. Certo? Estava lá, foram ele e mais outros lá do convento. Ele era franciscano. E um belo dia, um dos companheiros, não franciscano, mas que estava lá ou na cela dele, ou lá do convívio dele, tentou fugir. E a fuga era punida com morte. O cara fugiu, os soldados alemães fizeram o seguinte, eu vou escolher 10 entre vocês e vou matar, se o cara não aparecer. É óbvio, o cara não ia aparecer, a não ser que a guarda alemã conseguisse pegar o cara. Ele não apareceu. Então, os soldados alemães pegaram 10 dos prisioneiros, colocaram na fila para levar para serem mortos. No meio desses 10 tinha um pai de família. E o pai de família, rapaz, que vento, hein? O pai de família, num momento de desespero, ele gritou. Ele disse assim, minha mulher e meus filhos, eles vão ficar só. São Maximiliano, vendo aquilo, ele chega para o oficial e diz, me troca, eu quero ir no lugar dele. E ele resolve entregar a sua vida para salvar aquele pai de família. E a gente pensa, foi para a câmara de gás, né? Não, mais cruel ainda. Eles foram deixados numa cela, os 10, sem nada. Sem comer nem beber. É a famosa morte de fome. Muito mais cruel do que câmara de gás. Então lá dentro, São Maximiliano, ele pôde ir, ele é chamado mártir da caridade. Ele pôde ir confessando, pôde ir diminuindo a dor daquelas pessoas que sabiam que ia morrer. E aos poucos um ia morrendo, outro ia morrendo, lá é muito frio. Ele foi o último. Ele foi o último.
E passado 2 semanas, nem a ciência explica, né? 2 semanas sem comer nada. Os alemães viram que ele não morreu, deram uma injeção nele. Aí ele faleceu. O Papa Francisco esteve alguns anos atrás lá, nessa mesma cela, fez uma oração lá. E eu estava lendo o documento da canonização dele, que foi na época de João Paulo II. João Paulo II também polonês. O interessante é que o documento está no Vaticano, documento público. O documento, ele fala 2 coisas bem interessantes. Ele começa com a passagem aqui da nossa comunidade, João 15:13. O topo do documento. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. E não tem palavra melhor para descrever São Maximiliano. E depois ele vai narrando essa história que eu estou falando para vocês, está tudo no documento. E, em determinado momento, ele diz o nome do cara que ele trocou, que ele salvou. E esse cara estava presente no dia da canonização dele em Roma, no Vaticano. E vocês imaginam a emoção, né? Caridade, colocar-se no lugar do outro. Então, tudo isso para dizer, tomem cuidado ao pecar, tomem cuidado ao corrigir, tomem cuidado ao amar. E eu termino, vou ler a primeira leitura, tá? Se vocês quiserem anotar, ou abrir, fique à vontade, mas eu vou ler mais rápido. O pessoal aí da adoração pode ir se preparando. A primeira leitura de hoje, ela está presente no livro do Deuteronômio também. Vocês já abriram hoje, né? No capítulo 34. Deuteronômio 34, a partir do primeiro versículo. Me chamou muita atenção essa leitura, por quê? Vocês vão ver agora. Essa leitura trata da morte de Moisés. Vamos ler. Deuteronômio 34, de 1 a 12. Naqueles dias, Moisés subiu das estepes de Moabe ao monte Nebo, ao cume do Fasga. Então vamos por partes. Moisés subiu ao monte e ao cume. Ele estava no lugar mais alto, certo? Ao cume do Fasga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe todo o país. Desde Galaade até Dan, o território de Neftali, a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental, o Neguebe, a região do Vale de Jericó, cidade das Palmeiras até Segó. Quando eu lia isso hoje, eu imaginei, sabe o quê? O filme do Rei Leão. Tá na moda, né? Tem hora que Mufasa pega Simba, coloca lá em cima também, no monte, no cume, e faz isso aqui, ó. A mesma coisa que Deus fez com Moisés. A mesma coisa. Levou ao cume e o Senhor mostrou todo o país. E vai descrevendo, desde as terras de Galaade, a Efraim, a Manassés, a de Judá, tal das tribos. E mostrou aquela imensidão. Assim como acontece no filme, né? E aí, também como acontece no filme, vem a parte triste da coisa. Não é só, rapaz, isso aqui é tudo teu. Tem também, né? Tem um bônus e tem um ônus. E qual é o ônus aqui para Moisés? O Senhor lhe disse: eis aí a terra pela qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei à tua descendência. E aí vem: tu a viste com teus olhos, mas nela não entrarás. Olha que legal, o Senhor mostra tudo e disse: mas tu não vai entrar lá não. É a mesma coisa que Mufasa tenha chegado para Simba, ter mostrado tudo e mas tu não vai chegar porque tu vai morrer antes. Ia acabar o filme ali no início, né? Então, eu mudei um pouco aqui do foco do assunto da correção fraterna, porque isso me vinha no coração para falar para vocês. Muitas vezes, a gente vai receber
uma missão. Muitas vezes a gente vai achar que aquilo vai chegar ao nosso termo, aquilo onde a gente quer que chegue, sendo que não vai acontecer. Não vai acontecer. E chegou com Moisés. Moisés pensou que ia adentrar aquela terra. E o Senhor disse, não, infelizmente não. Você não vai chegar a entrar lá. E aí, nesse momento agora, eu queria convidar vocês a fazer essa pequena reflexão, sabe? Qual é o ponto que você está doido que chegue ali, ó, que o Senhor te mostrou, sendo que já faz 1, 2, 3, sei lá, anos, meses, e isso não chega. Não é verdade? Né? Já parou para pensar que talvez nunca chegue? Que não é para você? Não era para Moisés entrar na terra prometida. Quem entrou foi Josué. Mas, se vocês lerem o finalzinho, eu não vou ler aqui, deixar para vocês lerem como tarefa de casa. O final da primeira leitura de hoje vai exaltar Moisés e vai dizer que nunca houve na terra alguém como ele. Ou seja, foquem na missão. Foquem no que vocês têm hoje. Porque fazendo isso bem, o seu nome vai ficar aqui, ó, gravado para sempre. Não necessariamente você pode chegar a conquistar aquele trabalho, aquela pessoa, ou sei lá o que você queira fazer ou conquistar. Mas você sendo o melhor naquele lugar, naquela missão que o Senhor te reservou, isso vai ser muito mais saboroso do que as tuas próprias conquistas. E o Senhor falava isso para mim hoje. Henrique, talvez tu não tenhas aquilo que tu pensou que ia ter, né? Mas olha para o teu presente e vê o que tu já tem. Olha o que eu estou te dando de experiência. Olha o que eu estou te dando de graça. E tu está só pensando na terra prometida. Eu te mostrei todo o país. Olha a beleza. Olha a beleza que eu te mostrei. Tu ajudou todo um povo que vai passar milhões e milhões de anos depois de tu usufruindo desses bens. E tu está reclamando só porque tu não pisou lá. Teus filhos vão pisar. Todo mundo vai pisar. Tua missão foi até aqui. Né? Quantos de nossos avós, pais, você queria que tivesse usufruindo do que você tem hoje? Que talvez na época deles não tinha. O luxo era ir de uma cidade para outra, ir para a capital, ou era ir para, sei lá, para outro estado. Hoje você vai para outro país, mais barato do que você vai para outro estado. Hoje você tem na mão um celular que vale mais do que o carro que seu avô tinha. Mas para você estar hoje aí, ele precisou ser Moisés. Ele precisou passar pela dureza. E o papel dele é muito mais importante, talvez, do que o teu, ou do teu filho. Porque a época da provação que passou foi ele. Ou quem sabe, o Moisés hoje seja você. Que você precise passar pelo que você está passando, para que as outras gerações usufruam da graça do Senhor. Não que você não usufrua. Talvez você não esteja vendo. Muito provavelmente você não esteja vendo. Ela está na tua frente. São os teus amigos que te amam. Essa roupa, a tua casa, esse lugar. Sabe? É uma comida deliciosa que você come todo dia. É um momento de oração. É uma alegria de estar na presença de Deus que você não consegue saborear, porque você está com a cabeça numa terra prometida que talvez não venha. Então hoje, nós conversamos sobre a correção fraterna, que nada mais é do que amar. Conversamos sobre o mártir da caridade do dia de hoje, que deu literalmente a sua vida pelos seus amigos.
Amigo que ele fez ali, não sabia nem quem era. E conversamos sobre o ser Moisés ou ser Josué. Josué que entrou na terra. Moisés que preparou e levou todo o povo durante décadas. Qual desses você é? Qual desses você não está querendo ser? Qual desses você não está vendo a beleza em ser? Esses 3 temas trazem uma única base: o amor, a entrega a Deus. Você precisa dele para corrigir, você precisa dele para se entregar, você precisa dele para suportar. Então, na noite de hoje, como São Maximiliano ele era muito devoto de Maria, que a gente vá por essa via. Vá por essa via. Porque é justamente ela, a nossa amada mãe, que foi Moisés para a gente. Ela atravessou o deserto, ela abriu mão de sonho, ela, sabe? E viu ali o seu filho morrer. Mas sem ela, você não estaria aqui hoje. Sem esse sim. Então, São Maximiliano, ele sabia que ele precisava passar pelo caminho que se chama Nossa Senhora. A mãe, né, da caridade.